Olá, tudo bem? Vocês estão curiosos, né? Curiosos igual eu. É, esse desenho, essa gravura que vocês estão vendo aí de fundo, foi a primeira missa celebrada no Brasil pelo Frei Henrique Soares de Coimbra, né? Vocês estão notando aí, ó, estão vendo aí que para os portugueses era uma missa, né? Tá, todos os ritos. E para os índios, é, foi engraçado, né? Foi diferente, porque os índios não estavam acostumados com isso, né? Então, a nossa aula de hoje nós vamos falar da colonização portuguesa na América, ou seja, colonização do Brasil, né? Nós vamos começar a estudar. Quem organizou esse material foi o professor Felipe Reis e eu, professor Hernani Freitas, vou fazer a narração para você, tá bom? Então, bora lá, vou compartilhar aqui, né, a matéria com vocês. Bora lá, vamos estudar um pouquinho do início da colonização da América Portuguesa, tá bom? Olha, essa expressão descobrimento do Brasil é uma expressão errônea, uma expressão errada. Por quê? Como que se vai descobrir alguma coisa onde já tem muita gente morando? Não é verdade? Nós já tínhamos milhares de indígenas, milhares de ameríndios morando aqui no Brasil. Então, como que você vai falar descobrimos o Brasil? Ou seja, os portugueses chegaram a falar assim, descobrimos o Brasil, né? Mas não tem como falar, porque aqui já existia o Brasil. É lógico que nos livros vocês vão ver aí descobrimento do Brasil, mas eu gosto de dizer a chegada dos portugueses ao Brasil. Quando nós falamos de eurocentrismo, vocês já ouviram falar dessa palavra eurocentrismo? Vocês vão ouvir muito da agora para frente, né? À medida que vocês forem fazendo o oitavo ano, nono ano, ensino médio, aí vocês vão ouvir falar de eurocentrismo. O que é o eurocentrismo? O eurocentrismo é a valorização, tá, da cultura europeia, valorização da cultura europeia e a Europa como sendo o centro de todas as coisas naquele período, tá? Naquele período, hoje não mais. Então, eles consideravam, eles valorizavam muito a cultura europeia e desvalorizavam a cultura do índio, né? Eles não, quando os portugueses chegaram, eles foram recebidos bem pelos índios porque eles trouxeram vários presentes, né? Mas aí chamaram os índios de preguiçosos, porque os índios não queriam trabalhar todos os dias, mas os índios não tinham necessidade de acumulação de capital, né? Quer dizer, de trabalhar muito. Eles iam caçar e pescar muito para quê? Não tinha geladeira, não tinha onde guardar, não é verdade? Então, olha, a chegada dos portugueses ao Brasil, ela acontece no dia 22 de abril de 1500, né? Inaugura uma fase que nós chamamos de fase pré-colonial. Por que pré-colonial? Eles vão deixar algumas pessoas aqui, o Pedro Álvares Cabral, que chega, né? Ele vai deixar algumas pessoas aqui e vai embora, né? E dá posse ao Reino de Portugal, Brasil, e depois só em 1930, 32 que eles 1900, desculpa, corrigindo, só em 1530, 1532 que vão se interessar para o Brasil porque vai enfraquecer o comércio de especiaria, né? Eles chegam na Bahia, tá bom? Chega lá na cidade de Porto Seguro, lá na Baía Cabralha. Vão ver um monte grande lá assim, né? Um monte, e vai se chamar de Monte Pascoal. Por quê? Porque era período da Páscoa, né? Para os católicos aí sabem o que eu estou falando, né? Então foi rezada uma primeira missa, tá vendo aí, ó? Chegar para cá para vocês verem, tá vendo? Foi rezada essa primeira missa, né? Que os índios não entenderam nada, né? Mas foi rezada a primeira missa e o Brasil foi consagrado a Santa Cruz, né? Então, um dos primeiros nomes do Brasil que era dado pelos índios era Pindorama, mas com a chegada dos portugueses passou a chamar Terra de Veracruz, Ilha de Veracruz, né? E só depois, mais tarde, Brasil, né? Então, o rei Dom Manuel, nesse período,
recebeu uma carta do então escrivão Pero Vaz de Caminha, né, dizendo que se tratava de uma ilha, não sabia que o Brasil era um país tão grande, um país continental, né, que Portugal é pequenininho. Então, a Carta de Caminha é um dos documentos mais conhecidos da história brasileira. Tá? Pero Vaz de Caminha descreve aos portugueses o que eles encontraram aqui, uma natureza exuberante, né? Uma natureza com abundância de águas, pessoas amistosas, né? Mas que não tinham nenhuma crença. Dizia que eram pessoas amistosas, mas eram pessoas que não tinham nenhuma crença. Então, quem não era cristão, quem não era do cristianismo, era desvalorizado, tá bom? Então, o termo índio, quando nós falamos o termo índio, é empregado pelos portugueses, aqui, ó, vou até sublinhar aqui para vocês, o termo índio é empregado pelos portugueses, genérico, no sentido genérico, né? No sentido genérico, servia para referir a todas as populações que habitam o território das Américas, ou seja, da América do Sul, né? de toda essa região. É lógico que eles vão colonizar, os portugueses vão colonizar aqui na América somente o Brasil, né? Olha, aqui nós tínhamos os índios Chavantes, os Potiguaras, os Caetés, mas quem se destaca mesmo são os índios Tupis, né? São os índios Tupis que vai influenciar também na nossa língua. O pau-brasil, tá? Do pau-brasil se retirava uma tinta púrpura usada para tingir tecido, porque o pau-brasil é uma madeira não muito boa, madeira mole, né? Mas se retirava uma tinta cor púrpura que tingia tecidos naquela época. Então, os portugueses se interessam pelo pau-brasil, já que de imediato, de início, eles não vão encontrar aqui, tá bom? Não vão encontrar aqui metais preciosos que eles procuravam, né? Então, os indígenas eram pagos para ajudar os portugueses a fundar feitorias, a carregar troncos de pau-brasil. Então, Portugal acaba fazendo o monopólio do pau-brasil aqui no Brasil, né? Um pouquinho mais para frente. E a nossa Mata Atlântica, Atlântica porque próxima ao oceano, né? Era carregado, era cheio de pau-brasil. Hoje não tem quase nada. Hoje nós destruímos muito e continuamos destruindo até a Amazônia. Não é verdade? Ó, o trabalho indígena e a escravidão. Isso dá pano para manga, é assunto para muito estudo. Mas aqui eu vou tentar resumir para vocês, tá bom? O litoral brasileiro é repleto de índios, de tribos indígenas, né? De muitas tribos, milhares de índios. No século XVI, em que os portugueses aqui chegaram, né? O objetivo principal era obter lucro, manter a sua balança comercial favorável, né? E como eles faziam isso? Com riquezas, né? Com ouro, com prata. Então a ideia deles era manter isso, e era conquistar novas terras, novos mercados, né? Era exploração. Então eles começaram a tentar explorar o trabalho indígena. Mas como os índios eram um pouco fracos para o trabalho, por quê? Porque eles não estavam acostumados a trabalhar tanto. Né? Não que os índios são preguiçosos, é porque eles não tinham necessidade de trabalhar dessa forma, porque ali a natureza dava tudo o que eles precisavam, tá bom? Então os europeus colocaram na cabeça das pessoas, e até hoje as pessoas chamam os índios de preguiçosos, mas não são não, tá bom? Os europeus eram muito mais preguiçosos do que os índios. E eles tentavam transformar esses nativos, né? Transformar esses nativos em escravos, mas não conseguiram. Então nós sabemos que depois, um pouco mais tarde disso, né? Nós vamos estudar mais à frente, vai trazer para cá a escravidão negra da África, que durou 350 e poucos anos, né? Triste isso. E ainda tem gente no Brasil. O Brasil é um dos países mais negros fora da África,
tá bom? E ainda tem gente que é racista. Ainda tem gente que mede as pessoas pela cor da pele. Que coisa feia, que coisa triste, viu? E eles praticavam, os portugueses praticavam com os índios o escambo. O que era o escambo? A troca, né? Até, por exemplo, os índios começaram a ficar interessados, né? Muitas coisas coloridas, muitos colares, muitas ferramentas que eles não tinham, né? Por exemplo, um machado, um enxado, uma faca, uma panela, umas coisas que eles não tinham. Tecidos, os portugueses iam trazendo e eles iam trabalhando para os portugueses, cortando para o Brasil, ajudando a fazer as feitorias e coisa e tal. Mas depois que isso tudo acabou, que os índios já tinham tudo, eles não quiseram trabalhar mais não. E aí foi que a brigaiada danada, foi que a bagunça danada, viu? Então, a primeira relação, né? Eles trocavam aqui, para vocês verem, objeto, espelho, apitos, cordas, facas, né? Em troca do trabalho e do corte do pau-brasil, né? Se você tiver mais alguma dúvida, estudar sobre a história do Brasil é bom nós sabermos muito da nossa história, tá bom? Aí no meu canal do YouTube tem mais coisas, você pode pesquisar também, pode pesquisar no seu livro, pode pesquisar na internet e pode também perguntar para o seu professor, tá bom? Tem uma dúvida, nós estamos à disposição para esclarecer para você. Agora vamos fazer as atividades? Beleza, ó, 6 atividades para você fazer no seu caderno, copiar e responder no seu caderno e nós corrigimos na próxima aula, tá bom? Mas é para fazer, viu? É para fazer, não é para bancar o espertinho, não. É para fazer e depois só corrigir. É isso aí. Então, ó, um grande abraço para você, até a nossa próxima aula, até o nosso próximo contato. Se não entendeu, reveja. Veja o vídeo 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes vocês precisarem. E se tiver alguma dúvida, pergunte para o seu professor. Eu fico muito feliz quando perguntam para mim, tá bom? E tenho certeza que o seu professor também vai ficar. Um grande abraço para vocês, até a nossa próxima aula.